Graças a paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos para mais um bate-papo e uma leitura comunitária do Evangelho de Marcos, uma leitura que tem sido abençoadora, edificadora, tem conduzido nossas reflexões, não só às terças-feiras aqui no YouTube, mas também às quintas-feiras no nosso culto presencial junto com a nossa igreja. Talvez você só conheça a gente por aqui, é nosso convidado, né, Renato? Boa noite, Renato. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. É sempre muito bom estar aqui, né, Wagner? Trocar uma ideia sobre o texto bíblico, conversar, falar sobre edificação das nossas vidas, que Deus possa continuar com a gente, nos ajudando. E você é mesmo nosso convidado. Se nunca viu a gente presencialmente, nunca esteve com a gente, venha conhecer a nossa comunidade. Vai ser um prazer te receber aqui. É verdade. O YouTube tem uma potência absurda, né? O pessoal lá do Japão pode assistir a gente. Assim como a gente sabe que tem gente no Norte, no Nordeste, no Rio, em Minas, que assiste os nossos vídeos, os cultos da nossa igreja. E para esses fica um pouquinho mais difícil estar aqui, né? Mas para você que é mais próximo, pode estar aqui em algum bairro da cidade ou nas cidades vizinhas, fica aí nosso convite. Venha participar de um culto aqui presencial. Nós temos cultos quinta às 8 da noite e aos domingos às 9h30 da manhã. Então você é nosso convidado. Durante a semana tem N atividades, grupos, koinonia, atividade com jovens, com adolescentes e por aí vai, né? A vida da igreja acontecendo. Mas vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos orar primeiro, depois a gente entra para o texto. Nós ainda estamos no capítulo 9, mas encerramos ele hoje. Esse capítulo 9 está longo, que é uma eterno, coisa, tá meu doido. Deus do céu. Olha isso, estamos em 50 versículos. É o dobro do livro do... Meu Deus do céu. Foi só quantos? o capítulo 9, rapaz, acho que foi alguns, 6 aqui, não foi não? Foi 2, 3, 4, vai 5 hoje, né? 5 episódios só no capítulo 9. É verdade. 2, 3, 4, 5 com o de hoje. Caramba! Mas que bom, rendeu, né? Muita lição, muita coisa para refletir. Maravilhoso. Vira e mexe, a gente acaba voltando em algum episódio aqui, por exemplo, a cura do menino endemoniado, né? A questão do pai, Verdade. o episódio da transfiguração, que é emblemático pro livro, né? Verdade. E hoje a gente vai trabalhar um texto que não é dos mais simples, mas nós vamos torcer alguma coisa aqui. Na verdade, nós já esbarramos com ele no Sermão do Monte. Né? Ele tem um pedacinho do Sermão do Monte aí. Maravilha, você traz aí a memória. Vamos que vamos. Vamos para cima. Ora aí, agradecendo a Deus, mano. Deus bendito, te agradecemos. Sim, Jesus. Pelo prazer que o Senhor nos dá de estarmos aqui fazendo essa leitura comunitária. Obrigado pela vida do Wagner, pela vida do Dalton, que está aqui com a gente nessa noite. Que o Senhor esteja nos dando graça, nos abençoando como sempre, para que a gente possa partilhar a Tua palavra e que ela possa fazer sentido, Senhor, para as nossas vidas. Em todo o tempo que a gente tem contato com o texto bíblico, o Senhor nos dê graça para fazer com que isso seja na nossa vida prática, que faça todo sentido. Que o Senhor me ajude aqueles que estão nos ouvindo, que nos ouvirão, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor nos capacite, Pai, e nos ajude a aprender a Tua palavra e praticá-la, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amém, mano. É isso aí. Então a gente está no capítulo 9, versículo 42 do Evangelho de Marcos. Na semana passada, eu e o Fernando então falamos do 38 ao 41. Né? O título da minha Bíblia vai falar: quem não é contra nós é por nós. Caramba, vocês ficaram um episódio em 3 versículos? Você vê, o Fernando estava aqui, né, meu amigo? Caramba, e só vocês dois? Só nós dois. Depois sou eu que fico fazendo o negócio ficar comprido. Viu? Não, é o mestre, é o doutor. O doutor está aqui, ó. Já o doutor aparece aqui. Tá na aula. Tranquilo. O próximo episódio o doutor está aqui com presente. A gente. Fica sossegado. É ele que estica o
o elástico aqui. Desenrola o rolo. Exatamente. Essa é boa, né? E a gente discursou então sobre um pouco dos ciúmes dos discípulos, né? Porque o texto diz que João chega até Jesus e fala com ele: mestre, a gente viu um homem expulsando demônio em teu nome, e a gente então impediu ele, porque ele não é um dos nossos, ou seja, tem que ser do clubinho. Para falar em nome de Jesus tem que estar aqui no clubinho, né? Então eles não tinham ainda entendido de que espírito Cristo veio e estava os ensinando, né? Eles estavam ainda muito com a mentalidade daquele Messias bélico, daquele Messias seletivo, que seleciona os seus seguidores, isso e aquilo. E Jesus então fala: que é isso, gente? Não impeça. Ninguém que faz um milagre em meu nome pode falar mal de mim na sequência, né? Ele não está contra nós, né? Eu acho que volta lá uma casinha que você vai ver que a gente desenvolveu bastante coisa, né, nessa discussão. Mas eles achavam que Jesus era exclusivo deles, né? Fica parecendo uma manipulação do poder de Deus. Tipo assim, só quem pode manipular o poder de Deus é a gente. Exato. Que a gente é autorizado para isso, né? Porque a gente é discípulo de Jesus. Exatamente. Quem não está com a gente contra a gente. Por isso que Jesus fala exatamente isso, né? Pois quem não é contra nós é por nós, está a nosso favor. Sim. Então Jesus deixou isso claro para eles, né? Nesse diálogo. E a gente refletiu um pouquinho sobre esse texto. A gente viu que Jesus dá autoridade a quem Ele quer, quando Ele quer, aonde estiver, né? Então a gente foi fatiando muitas coisas aí nessa reflexão. E se você tiver curiosidade, volta uma casinha aí, né? Esse eu vou ter que assistir, porque é quinta-feira, né? Quinta-feira agora aí. Exato. Semana passada a gente tava uma casinha atrás, igual você fala, isso, né? Isso. E aí agora semana que vem... Quando o Renato diz semana que vem, é na reflexão local, né? Porque a gente grava aqui uma semana e na semana seguinte a gente reflete junto com a igreja. E na verdade agora vai ser... exatamente. Vai ser quase, né? Quase. O dia que a gente cancelar na terça, empata, né? É verdade. Então essa semana, quinta-feira, nós vamos voltar nesse texto, expandir um pouco mais a reflexão, mas agora com a igreja, com os irmãos aqui. Então, vai lá, assiste, que foi legal, foi uma bênção mesmo. E hoje a gente chega então no versículo 42. E para a gente refletir nele, vamos primeiro ler o texto, né? Capítulo 9, versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Muito bem, mano, é um texto meio ácido, né? Um texto assim meio
duro nos lábios de Jesus. Eu fico com um termo ácido. É um texto um pouco difícil, mas que tem aplicação, tem explicação e tem ensino nas palavras de Jesus, né? Tem. E aí, por onde a gente começa, mano? Vamos primeiro, eu acho que seria interessante a gente pensar, primeiro essa relação, que eu acho que está meio que conectado, o 42 com o 41. Porque tem uma ideia de que esse tropeçar não é simplesmente, você levou alguém e fez alguém pecar, por exemplo. O tropeçar, a palavra aponta para uma ideia de apostasia. Então é alguém que está fazendo com que a outra pessoa deixe de acreditar em Deus. Não somente deixe de fazer alguma coisa, peque como um erro, seja induzido a um pecado, coisa desse tipo, mas é alguém que deixe de servir a Deus, abandone a fé, abandone Deus e vai viver a vida de qualquer jeito. Sim. Então, se há essa possibilidade, a gente tem que tentar, se a gente tiver aqui uma redação, ligando um versículo com o outro, é possível que essa proibição dos discípulos de deixar as pessoas expulsarem em nome de Jesus faça com que essas pessoas abandonem a Cristo, porque você está desautorizando alguém de fazer alguma coisa em nome de Cristo. Sim. E aí a gente pode pensar isso de uma forma posterior, como eu sempre falo, porque na fase em que Jesus e seus discípulos estão, o evangelho não ficou amplo nessa perspectiva. Essa provavelmente já é uma fase em que Jesus tem discípulos espalhados para muitos lugares. Sim. E aí alguém não está reconhecendo da onde aquela igreja surgiu e está expulsando em nome de Jesus, e a gente fala, poxa, mas nós somos aqui de João, a galera de João está aqui na nossa comunidade. Quem foi que fundou aquela outra igreja que está expulsando em nome de Jesus? Legal. Ou que está pregando em nome de Jesus? Então, o que a gente faz? A gente autoriza eles ou a gente desautoriza? Então, a discussão posterior aqui fica interessante. Faz muito sentido. Porque no começo você não vê, Jesus tem 12, a gente sabe que mesmo o cristianismo primitivo, no final do primeiro século, ele ainda é pequeno. Na época de Jesus ele é pequeno. Sim. Não é a multidão como alguns idealizam. Então, a gente tem grupos nas casas. Então, quem é que criou o movimento aqui do Natanael, que não é o discípulo, mas ele está aqui do lado da gente expulsando em seu nome? Sim. Então, a gente tem esse movimento de credenciar, autorizando ou descredenciar. Sim. Não, faz muito sentido. Aí eu acho que faz sentido. Por quê? Porque se a gente escandaliza, e aí o escandalizar é se a gente é reconhecido por esse pessoal como alguém que tem esse controle na mão de dizer, vocês não podem fazer isso, quando eu der a carteirada e falar, para de fazer, eu estou separando eles de Deus. Está fazendo tropeçar. Exatamente. E faz muito sentido, porque Jesus usa o termo pequeninos. Sim. E o pequeninos está relacionado muitas vezes com aquele que é gentil, com aquele que não faz parte do público judeu, dos discípulos judeus, dos que estão mais familiarizados com o Antigo Testamento e com a ideia de Jesus como Messias. Então, quando ele fala assim, se fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor pôr uma pedra no pescoço e se afogar, né? Então o que é legal, faz muito sentido. O que é legal disso, porque o que você consegue perceber? Você consegue perceber que Jesus está indo em defesa deles. E mais uma vez, a gente pode pôr o pequenino nessa condição das pessoas que foram desprezadas, como a criança, né? Como gentil, como a mulher. Exatamente. E que tem toda a conexão, porque o próximo texto que nós vamos gravar também fala sobre divórcio. O 10, né? O 10, capítulo 10. Sim. E ainda continua nessa lógica dos pequeninos. E depois do divórcio vai falar sobre os filhos e as crianças. Continua nessa lógica. Na mesma toada. Exato. Então, o que é legal é você perceber essa preocupação que Jesus tem não com os discípulos. Jesus está dizendo assim, vocês precisam tomar cuidado para não fazer eles... tropeçar. Então, você vê que Jesus não está aqui olhando
Porque uma fala dessa, para alguém que está começando, pode ser que seja ruim. Você fala, poxa, mas eu estou começando. Se a gente olhar para os discípulos andando nos pés de Jesus ali. É isso que eu estou dizendo. Aí, agora, se você olhar um pouco mais para frente, a igreja já está consolidada, você já tem outros discípulos, você já tem outros mestres, você já tem comunidades surgindo em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de João, e entre outras coisas. E aí essas igrejas já têm ali as suas validações. Sim. E aí ele está dizendo assim, ó, mas a narrativa é interessante porque ele se apropria disso e diz assim, vocês não podem invalidar a autoridade que eu dei para eles. Exato. Aí isso que é fantástico, isso para mim que é lindo. E os discípulos é fogo, eles tinham a mania de enxergar o tronco no olho dos outros e não via o cisco no deles, né? Isso é verdade. No entanto, tem situações... me ocorre agora que eu não lembro o contexto, mas que os discípulos falam assim, Senhor, você quer que a gente ore e peça fogo do céu, né, para matar? Eles, os filhos João e o Tiago, né? Ele sempre enxerga fora, mas eles não enxergam dentro, né? Então aqui, esse cara não serve. Então, essa atitude deles contra um pequenino pode fazer com que esse se abandone a fé, né? Apostate-se da fé. Exatamente. Então, Jesus já vem e ainda reforça dando esse exemplo da pedra ao pescoço e ser lançado ao mar. Porque o Evangelho de Marcos, a gente sabe que os evangelistas têm seus objetivos, têm seus públicos, né? Sim. E o de Marcos, a gente sabe que tem um olhar para o público romano. E o romano tinha satisfação em matar os subversivos do reino, aqueles que davam problema para o reino, principalmente os zelotes, desse jeitinho. Amarravam a pedra de moinho, toma, vai para o mar. Vocês são bons, né? Vocês gostam de matar nas festas. Eu imagino quando Jesus deu esse exemplo aqui, ensinando os discípulos, eu fico pensando na cabeça de Simão, que era zelote. Fez muito sentido para ele. Opa, que negócio é esse, né? Que negócio é esse de jogar uma pessoa com a pedra no pescoço? Possivelmente ele conhecia alguém dos zelotes que tinha tido uma morte dessa, né? Uma história. Né? Exato. Então Jesus vem aqui nesse texto exortar os discípulos e a nós a evitar a rejeição daqueles que não são parecidos com a gente. Sim. Rejeitar os conflitos dentro da comunidade cristã, né? Que se estende até hoje. A gente precisa evitar conflitos, evitar rejeição. Sim. Todos e todas são amados de Deus, de Cristo. Então, como igreja, a gente precisa acolher. Então, o que Jesus está dizendo aqui, baseado mesmo no texto anterior, é que cuida dos pequeninos. Você não conhece quem está expulsando, mas quem não é contra nós é por nós. Exatamente. Deixa eles. Esquece esse negócio de poderio, porque na cabeça deles é que nem o episódio anterior da expulsar o demônio. Eles não conseguiram. Então eles ficaram confusos, porque um pouquinho de tempo atrás a gente expulsou. Agora não. Agora esse está expulsando. Por quê? Isso gerou um certo conflito para os discípulos. Então Jesus vem e traz mais essa lição, né? E ele vai reforçando essa lógica, porque aí ele entra nos exemplos, né? Se a sua mão... Mas o que é legal, você aplicou de forma bem interessante, é essa ideia de que a gente pode até aplicar para a forma contemporânea, de uma igreja estar contra a outra. É interessante por quê? Porque você consegue perceber que há essa ideia de se achar superior. E a expressão que é usada no texto ela é interessante porque ele está dizendo para o leitor o seguinte: se você fizer tropeçar um pequenino, já é o olhar do cara. Jesus não é o olhar de Jesus para um pequenino. Jesus está olhando e dizendo para ele, para o pequenino. Então, é basicamente a igreja que vai se constituindo ao passar do tempo e ela vai se moldando com uma história e se validando e dizendo assim, não, nós somos esses superiores mesmo. Por causa da nossa teologia, por causa do nosso conhecimento, por causa disso, por causa daquilo. E aí, quem vai surgindo depois, aí tem esse problema,
tem esse erro, tem... Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso para que a gente não vá nesse caminho. Eu acho que a crítica ela é válida quando existem aberrações como a gente vê no Brasil hoje. Para dizer, olha, esses caras são falsos mestres, falsos pastores, que não querem cuidar das ovelhas. Eles estão arrancando o couro da ovelha mesmo e ficando rico com isso. É uma coisa. Mas pessoas que têm algumas coisas que a gente não entende direito, que a gente não concorda, como eles... Pô, mas como é que Deus autorizou eles? Né? Como é que eles têm esse poder para isso? Deixa os caras lá na deles. Não cabe a gente sair, sentar sempre no trono e ficar sempre preocupado. Tem que fazer o que o Gamaliel fez. Se for de Deus, vai dar fruto. Vai dar. Se não for de Deus, vai prosperar. O fruto ruim vai aparecer também. Né? Porque pelo fruto você conhece a árvore. E eu acho que no desfecho desse texto, Jesus arremata com a simbologia do sal, do fogo. É isso aí. É isso aí, gente. Vai chegar lá de forma maravilhosa, né? O costurado do texto. Ele vai chegar lá. E o que é legal, quando você falava da pedra do moinho, essa pedra de moinho aqui não é uma pedrinha, né? Não. Ela é uma pedra que os burros empurravam ela. É pesada mesmo, né? O cara amarrado a ela esquece, vai parar no fundo do mar. Agora, o que não deve ser feito, eu penso assim também, que a gente não pode fazer uma leitura ao contrário. Porque aí o cara fica pensando assim, na lógica nossa, de alguns anos para trás, da onde a gente veio, o escândalo era quando alguém fazia alguma coisa errada, por exemplo, um crente ou um pastor de uma igreja adulterava. E aí isso se tornou público. E aí o problema público precisa ser resolvido. E aí o que eles faziam, iam lá e excluíam o cidadão. Sim. E aí o camarada, olhando para essa perspectiva, pensar de forma ao contrário. Não, porque eu escandalizei o nome de Deus, eu preciso me matar. Não é isso que o texto está dizendo. Não, mas... Não, é porque há uma leitura equivocada. E a pessoa, talvez, numa situação de desespero, pode enxergar a coisa errada na Bíblia. Então, já que eu fiz alguém cair, é melhor que eu me mate mesmo. Como o próprio... Aí o cara vai dizer, o texto está dizendo isso. Ou não tem salvação para mim, né? Exatamente. Então, eu não preciso mais ir para a igreja, esquece, Deus já virou as costas para mim. Não nada tem disso. Nada disso. Não, de forma alguma a pessoa deve pensar desse jeito. Sim. Pelo contrário, é uma metáfora para usar um exemplo da importância da vida do pequenino. Para dizer assim, olha, a sua vida e a vida do pequenino é igual. Exato. Se você distanciar ele de mim, é a mesma coisa de você estar se distanciando de mim. Sim. Não tem, não dá para equiparar a importância. Você é mais importante porque você acha que é maior e o pequenino a gente pode distanciar de qualquer forma. Não. A vida dele, a vida com Deus dele e a sua vida estão no mesmo nível. Então, nem é para você se matar e nem é para você matar ele. Não. Espiritualmente, na questão de apostasia. Sim. Então, a imagem comparativa é basicamente essa. Então, legal. Tem que haver... É claro que, como você disse, é um texto difícil, porque ele é um texto radical. E se você leva na literalidade, você comete um monte de equívoco. Exatamente. Não pode ser um texto literal. Está cheio de figura. Sim, ele tem que ser lido nessa perspectiva. Porque senão vai aparecer nego sem mão, sem pé e sem olho na igreja. Vai vir só o contatinho. Tem um videozinho dos melhores do mundo que é o Joseph Klimbers. Vai virar só um peso de papel. Por quê? Porque se você levar a risca, ninguém passa pelo fogo. Vai ter que arrancar a mão, vai ter que arrancar pé e vai ter que arrancar olho. Então, os próximos versículos que trazem essas figuras de linguagem, né? Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. Então, são figuras de linguagem. A mão fala de atividade, né? Fala de esforço, fala de trabalho. Então, se o seu trabalho está sendo danoso ao outro, vamos rever esse trabalho. Sim. O texto aqui, nos próximos versículos que fala de mão, de pé e de olho, eles têm uma ideia de autodisciplina do discípulo, de ensinar o discípulo a ser discípulo. Sim. Né? Naquilo que ele coloca a mão, que ele coloque com responsabilidade. No caminho
que ele vai trilhar, que ele trilhe com responsabilidade. Aquilo que o inspira, o olhar é a janela da alma. Aquilo que o inspira, que o inspire a fazer o bem, a fazer o correto, e não a fazer um pequenino tropeçar, a não criar em cima das suas inspirações, das suas atividades e do seu trilhar o caminho de Jesus, um lugar de lucro, por exemplo, que nem você falou, né? Comparando igrejas, denominações, doutrinas, não fazer, colocar a mão, colocar os esforços, sua inspiração, pensando em retorno, pensando em sucesso, pensando em poder. Então, os próximos versículos falam sobre isso, né? Se a sua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as suas mãos e ir para o inferno onde o fogo nunca apaga. E aí é onde começa um pouco da acidez do texto, né, Renato? O que é legal dessa parte é você perceber que essa narrativa ela não propõe o que Jesus propõe, se ela fosse literal. Se ela fosse literal, em que você tivesse que se automutilar, ela teria que resolver o problema. Mas Jesus diz assim: da onde vem a maldade dos homens? Do seu próprio coração. Então cortar o braço não adianta, não. Arrancar o olho não adianta, cortar o pé também não adianta. Então isso daqui é exatamente isso que você disse, porque é a nossa luta. Eu até anotei uma frase aqui do camarada, que você só conserva a vida se lutar com todas as suas forças contra si mesmo. Autodisciplina. Se você não tiver esse empenho tão radical e se esforçar a ponto, que é um extremo, né, da ação radical, cortar um membro, para fazer com que a sua mão não vá onde ela não deveria, não faça o que ela não deveria fazer, não toque onde ela não deveria tocar, não manipule a maldade para o outro. Se você não lutar o tempo inteiro com todas as suas forças para evitar isso, você acaba fazendo isso. Então, essa lógica do texto bíblico é você empreender o máximo de esforço possível. Como que se preciso fosse você tirasse a sua mão. Exato. E quando você lê, por exemplo, mutilado no texto, cortar, está falando de renúncia. Né? É simples assim, né? Se cria um fantasma, um medo em relação à leitura do texto, mas não, é simples autodisciplina e renúncia. Por quê? Porque precisa mesmo. Jesus, mais para frente, no Evangelho de Mateus, ele fala, mas no de Marcos, acho que ele fala também mais para frente, que aquele que deixou pai, mãe, irmãos, né? De maneira nenhuma eu vou abandoná-los. Eles fazem parte do reino, eles são abençoados. Então, você vê que isso envolve renúncia. Aliás, no próximo texto que vai falar de divórcio, os discípulos também têm dúvidas, porque alguns deles eram casados e estavam seguindo Jesus, né? E eles falam, a gente deixou tudo também, como é que é isso? Eles tinham dúvidas em relação a esse segmento. Por quê? Porque eles estavam renunciando muita coisa. O tempo com a família, o tempo com os pais, com mãe, com a esposa. Pedro a gente sabe que era casado, né? E estava ali com Jesus o tempo todo. Então, o mutilado do texto, cortar, fala disso, dessa autodisciplina, fala dessa renúncia que o discípulo faz. A gente deixa de fazer coisas que são ilícitas, por exemplo, quando segue Jesus. O Zaqueu. Mas antes do Zaqueu, quem que é o publicano aqui dos discípulos? O Levi, o Mateus, né? Ele é um que, por ser publicano, certamente estava envolvido em esquemas, mas se começa a seguir Jesus, deixa de lado. E o exemplo clássico é o Zaqueu, né? Então, há mudança, transformação, renúncias no segmento de Jesus. E esse texto é isso, Jesus está enfatizando exatamente isso. É melhor entrar na vida renunciando a algo do que manter esse algo que te faz mal, mas você está fora da vida. Exatamente. E é legal a gente também desmistificar uma lógica que todo mundo acha que isso aqui está falando de vida eterna. Sempre está relacionado à vida eterna. Não, pode ser também, porque
consequência daquele que entra na vida e no reino de Deus. E Jesus, quando usa o último exemplo aqui do olho, ele fala entrar no reino de Deus. Até aqui ele está falando entrar na vida. Sim. Aí eu acho que ele fala assim, deixa eu ampliar a compreensão. Sim. Entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é aqui e agora, meu amigo. Entrar na vida é viver a vida aqui e agora. Nós já estamos vivenciando o reino de Deus. Sim. E o reino de Deus em sua totalidade. Então, quando Cristo fala que entrar na vida, ele está falando assim, viver de acordo com a vontade de Deus. Sim. Viver debaixo do reino de Deus. Viver debaixo do guarda-chuva de Deus é viver debaixo do governo de Deus, onde Deus reina. Simples assim. Mas as pessoas já olham para um texto, já leem muitas vezes com um olhar escatológico, né? Não, porque se você não cortar, você está fora da eternidade. Por quê? Porque na sequência você vai para o inferno, ó, o fogo que não se apaga. Sim. E aí é outra... E a relação que você está fazendo é legal, Wagner, porque se você perceber, toda esse pensamento que ele está fazendo, se a gente tentar conectar, a gente conecta com fazer o outro tropeçar. Então, as suas mãos, né, devem ser anuladas uma vez que você está usando elas para afastar o outro de Deus. Uma vez que os seus pés estão sendo direcionados para que as pessoas não se aproximem, se afastem. Porque o que acontece aqui é basicamente isso. O João vê o camarada. Quando ele olha para o camarada, ele diz, está expulsando em nome de Jesus. O que a gente faz agora? A gente faz ele parar. Então a ação foi fazer ele parar. E ele saiu em nome de Jesus, atrás de Jesus, para dizer assim, olha, Jesus, ele não está autorizado a expulsar demônio. Ou seja, ele não faz parte do reino de Deus. Nós já colocamos ele para fora. Então, o que é que Jesus está dizendo? Essa ação de colocar para dentro do reino de Deus ou colocar para fora, não cabe à igreja. Não cabe aos que se sente superior. Esse que vai abraçar o reino de Deus ou não está na nossa conta. O reino de Deus vai alcançar pessoas e lugares que ele for direcionado por Deus para alcançar e pronto. Exato. Pelos meios mais variados possíveis, usando eu, usando você, usando a internet, o YouTube, TikTok, a ferramenta mais estranha que tiver, ele vai chegar onde ele quiser chegar. Agora, o problema é que não pode ser eu o cara que delimite esse quadrado dizendo assim, não, para esse povo ele não pode chegar. Mas para esse aqui ele pode. Para esse outro aqui ele não pode. Então, o meu maior cuidado, que eu vejo assim, pelo menos de forma já de imediato nesse texto, é não pensar que a gente pode, se preocupar que a gente esteja distanciando as pessoas de Deus. Sim. Com as nossas atitudes, com as nossas... a nossa mão, aonde a gente está agindo, ou talvez onde a gente deixou de agir, para onde a gente está seguindo, se de fato os nossos passos estão seguindo o caminho de Cristo ou não. Então, eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem. Porque senão a gente vai para esse caminho em exatamente o caminho em que o texto está dizendo. Porque quando você corta a mão vai ser lançada nesse determinado lugar que a gente vai chegar nele e ela vai estragando. Vai apodrecer, sim, vai pegar fogo, vai estragar. E o corpo controlado pelas nossas próprias vontades e pelo pecado vai para o mesmo lugar. Vai pro fogo aqui, ó. Vai pro mesmo lugar. E não só dizer assim, ele vai queimar eternamente. Não. A lógica principal é o que essa pessoa vai fazer consigo mesmo. Se for escatologicamente, beleza, mas aqui agora, exato, ela vai estar distanciando as pessoas de Cristo. Ela vai estar... porque ela já está distante de Cristo e não se percebeu. E ela naturalmente vai devagarzinho acabando com o seu próprio corpo. Sim, sim. Então essa é uma ideia talvez da corrupção que o pecado causa no próprio corpo. Exatamente. E aí, Renato, falar de inferno aqui, de fogo, nas palavras de Jesus, é o antônimo, é o contrário de falar
de entrar na vida. Se entrar na vida é estar debaixo do governo e da vontade de Deus, o inferno é o contrário. Sim. Né? O inferno é você viver segundo sua própria vontade. Porque viver debaixo do reino de Deus é viver segundo a vontade de Deus. Renunciando, se esforçando, cortando o braço, cortando o pé, na linguagem figurada, né? Agindo, minhas mãos agindo em favor do reino, debaixo da vontade de Deus, meus pés caminhando debaixo da vontade de Deus, minhas inspirações debaixo da vontade de Deus. Se eu não estou debaixo dessa vontade de Deus, eu estou seguindo uma outra vontade, a minha vontade, a vontade dos homens, a vontade do capeta, seja lá o que for. Então, nesse sentido, a figura aqui é vida com Deus, inferno sem Deus. Né? E a ideia aqui, quando eu falo desse verme, quando que não morre, que o fogo não se apaga, não é um pensamento fora da casinha de Jesus. Tem um contexto profético. Né? Eu marquei a referência, Jeremias 32, 35. Fala assim, 32, 35 de Jeremias. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei. E assim levaram Judá a pecar. Então, isso aqui já faz parte, essa palavra de Jesus é conhecida dos seus ouvintes, porque esse lugar era um lugar onde se tinha essa prática de sacrifício infantil ao deus Moloque, que era um deus rival a Yahvé no Antigo Testamento. E que aqui nos tempos de Jesus, esse monte que o profeta fala para a gente, né? Buraco. Era um lixão. Que virou lixão. Que virou um lixão, onde tudo era jogado lá e o fogo comia o dia inteiro. O dia inteiro fogo, o dia inteiro fogo. Então essa imagem do fogo que nunca se apaga está no imaginário dos seus ouvintes. Seus ouvintes conheciam. Então Jesus está falando, quem renuncia, quem ouve minha palavra, quem segue a vontade de Deus, está debaixo do reino de Deus e entrou na vida. Quem não, olha lá o lixão. Por isso que tem uma aplicação para o momento, para o presente, e a palavra aqui não é escatológica. Não. Pode ser também? Pode, porque vai ter um fim para todo mundo. E um fim que você vai estar ou debaixo do reino de Deus ou fora dele. Né? Então você pode interpretar inferno aqui como um inferno futuro? Pode, não tem problema. Mas a ideia no texto é presente. Porque é aqui agora. Essa palavra Geena, ela é esse vale de Hinom. Então, nessa ideia, você tem construída toda essa perspectiva de pedaço de gente jogado lá. Se você olhar pela uma perspectiva da oferta que era feita ao deus Moloque, né, você pegava o resto dos corpos das crianças e jogava em algum lugar. Então, daí já tem essa imagem ruim desse lugar. Posteriormente, também os pedaços de gente que era amputado, doente, o que quer que seja, era jogado lá. Por isso que tem essa imagem. Você cortar a sua mão, você vai jogar onde? Você vai jogar lá. Lá no lixão, onde queima fogo direto para queimar o que é amputado, para não criar verme, para não criar doença, para nada disso. Então, essa é a perspectiva que Jesus está ensinando, dizendo assim, é melhor que você corte a mão e jogue lá e fique vivo aqui, na vida, bem, do que você ficar aqui com a sua mão e depois o corpo inteiro ser jogado lá. Então, a figura é muito conhecida dos seus ouvintes. Está todo mundo entendendo o que Jesus está falando. É estranho para nós hoje ler isso, mas para eles não. Para nós só é menos estranho porque tem essa ideia do inferno escatológico. Mas a ideia do inferno escatológico não cabe na possibilidade de eu cortar minha mão, porque o meu pedaço de dedo não vai para lá. Não. O meu pedaço de pé também não, o meu olho também não. Ele vai deteriorar aqui.
Então, a perspectiva é você entender a lógica do contexto imediato, de você ver Jesus dizendo assim para eles: é melhor que você ampute alguma coisa e jogue lá logo e salve a sua vida e mude a sua vida completamente de forma radical, do que você continuar permitindo que a sua vida fique sendo dirigida por essa maldade. Muito então, aí mais uma vez você vê a intenção de Jesus de atacar o interior do ser humano. De dizer para ele assim, que essa maldade... Aí a gente pode usar a figura do fogo queimando em nós, né? Que é o desfecho aí do texto. Se você olhar o fogo da maldade, o fogo da possibilidade de fazer mal para os outros, se você não usar uma imagem de apagar esse fogo, que é a ideia dele, você tem que renunciar a essas vontades para fazer a vontade de Deus, o fogo que você talvez não queira ir, vai queimar aqui dentro. Então a luta que eu não faço aqui, eu toco aqui fora. E talvez por isso Jesus fale mesmo no versículo 49, que é o último aí, ó. Cada um será salgado com fogo. Faz sentido nisso que você está falando, né? Você vai ser salgado com fogo, você vai ser passado pelo fogo. Sim. Seja aqui ou seja lá. Sim. Aqui eu estou te ensinando como passar e sair do outro lado pedra preciosa, usando as figuras de Paulo, né, nas cartas. Sim. Então eu estou ensinando como passar pelo fogo. Você pode passar com louvor, ou você pode ficar no fogo, né? E eu acho também que tem aquela imagem das ofertas, né? Porque se você for olhar no Antigo Testamento, tem uma ideia de jogar sal, né? Nas ofertas para que elas fossem aceitas. As ofertas de cereais, várias outras ofertas de animais também, se passava sal. Então, a ideia do sal na oferta é uma forma de ser aceito. Exato. Então, essa queima com sal é bem essa lógica de tipo assim, olha, a gente vai renunciando às nossas vontades até o momento que a gente vai ser aceito. De alguma forma. Exato. A lógica de assim, a minha vida está glorificando a Deus, está sendo aceita por Deus, está debaixo da vontade de Deus. É isso que Jesus está falando, legal. Exatamente. Cada um será salgado com fogo. Lá no Antigo Testamento, as ofertas eram para o incenso suave subir as narinas de Deus, né? Tem toda essa lógica sacerdotal. Aqui Jesus resume toda essa liturgia do templo, não é do templo, né? Do sacerdote. Do sacerdote. Do tabernáculo, caramba. Sim. Toda essa lógica do tabernáculo nessa simples explicação, né? Cada um será salgado com fogo. Então, como que a gente é salgado? Renunciando. Sim. Como que a gente sabe que estamos servindo a Deus debaixo da vontade de Deus? Nessa autodisciplina, nessa renúncia, né? Não colocando gente para fora, mas trazendo gente para dentro. É isso. E aí o texto ele continua: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu acho que esse desfecho dessa fala de Jesus é a cereja do bolo desse momento aqui com os seus discípulos, né? Vivam em paz uns com os outros. Eu acho que Jesus deu todo esse ensinamento aqui depois do episódio da tentativa dos discípulos silenciarem um outro discípulo que eles não conheciam. Sim. Jesus fala assim, gente, entendeu? Não entendeu? Se não entendeu, vou fechar aqui dizendo: vivam em paz uns com os outros. Como? Mantenha o sal, o tempero que vocês estão aprendendo. Mantenha o equilíbrio, a harmonia, o bom senso. Sim. Mantenha a fidelidade, mantenha um amor ao próximo. Vivam em paz uns com os outros. Não perca a virtude de ser tempero. Sim. De ser acolhedor, conservar os bons costumes, e os bons costumes que eu digo assim, a política da boa vizinhança, o acolhimento, é isso, cara. Então, Jesus deu todo esse ensinamento, usou várias figuras de linguagem para dizer no final:
vivam em paz uns com os outros. E vocês que estão aprendendo de mim, que estão debaixo do reino de Deus, conservem a salinidade. Sim. Conservem o poder de ser tempero para aqueles que estão destemperados. Não se torne um destemperado, porque aí você perde. Como é que a gente restaura? A pergunta é essa. Sim. Tem sal que perdeu o seu poder de tempero? Já era, se joga fora, estragou, não serve mais para nada. Então Jesus está vacinando os seus discípulos para que não caia nisso, não incorram nisso, mas mantenham essa virtude, esse poder de ser agradável, de dar sabor, de conservar a lógica do reino de Deus, né? Então é isso. Para quê? Para viver em paz com todo mundo. O que é legal é que ele faz um pouco diferente da imagem de Mateus, né? Porque em Mateus ele está dizendo assim, ó, vós sois o sal do mundo. A luz do mundo, o sal da terra. E aqui ele faz diferente. Aqui ele diz assim, tem sal em vocês? Não é? Ele muda, parece que, algumas ideias, porque a preocupação dele é que a consequência de ter esse sal em si é essa paz que você acabou de dizer. Naturalmente é essa paz. E a lógica, a imagem do fogo para mim é bem bacana, porque aquele que não apaga o fogo em si, toca fogo nos outros, né? Não verdade. Se você não luta de forma feroz contra si mesmo, você luta contra o outro o tempo inteiro. Porque é isso que está acontecendo aqui. Eles, em vez de se preocupar com as suas próprias vontades, suas próprias paixões, e renunciar a elas, eles vão lutar contra o outro. Não, eles não podem fazer. Então, a gente perde tempo se preocupando em abafar o que o outro está fazendo, em vez de abafar os nossos pecados, os nossos erros, abafar na imagem do fogo, né? Sim. Não é abafar assim, vamos entendi. nessa mesma figura. Então, quando você está o tempo inteiro preocupado em diminuir os seus desejos, em controlá-los e renunciá-los para fazer a vontade de Deus, você não sai em direção ao outro. Você não vai em guerra em direção aos outros. Você vai guerrear com suas próprias paixões e dizer assim, não, eu preciso agir de forma radical. E sendo assim, eu não acabo com a minha paz. Eu não tiro. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vivam em paz uns com os outros. Então, a demonstração do sal é exatamente essa. Se há sal em nós, naturalmente, a paz é para haver também. Muito bom. Então, se não há sal em nós, também não há paz. Então, quando Jesus usa essa imagem do sal, não é a imagem que a gente vai salgar a relação dos outros, né? Porque fica parecendo assim, vós sois o sal do mundo. Então, a gente tem que salgar todo mundo para que as pessoas tenham... Não, ele está falando das nossas relações. Sim. Então, tenham paz uns com os outros. Ou seja, não vai sair brigando com o irmão da outra igreja, né? Não vai sair discutindo um ministério com outro ministério dentro da mesma comunidade. A ideia é que se há sal em nós, a gente precisa ter paz também. Então, eu acredito que é a ideia da consequência. A consequência de que a gente está lutando para que o outro não tropece, para que o outro se aproxime do reino de Deus, para que o outro ande mais perto de Jesus, para que o outro seja como aquele menino lá que estava a criança, né, que era marginalizada e agora é aceita. Quando a gente está lutando para aproximar as pessoas de Cristo, a gente vai gerando paz. Não jogando as pessoas mais para longe de Cristo, não fazendo com que elas abandonem a Cristo. Se for para fazer isso, aí a gente usa a imagem, né? É melhor pegar o moinho, pendurar no pescoço e sair fora do reino de Deus, né? E eu acho que com essa atitude é a lógica da árvore e seus frutos. Se você tem sal, você vive desse jeito. Sim. Em paz com todos. Aí eu uso aquela expressão que você usa sempre. Aí é orgânico. Porque vai produzindo de forma natural. Só que a luta
contra meu olho, minha mão e meu pé, Continua. ela é contínua. É contínua, exatamente. Rapaz, quem disse que esse texto era Você disse difícil, que ele era ácido? difícil. É nada, fácil. Né? Agora, Fácil é nada. agora que a gente ultrapassou, né? Agora que a gente conseguiu... Do lado de cá, né? Agora que a gente dissertou um pouco, compreendeu melhor, se apropriou um pouco mais Aí fica melhor, do né? ensinamento de Jesus, fica mais fácil. Mas, mais de fácil. fato, gente, quando a gente lê esse texto de forma corrida, você vem no capítulo 9, você vê a transfiguração. Tem todo um mistério, mas é inteligível facilmente. Sim. Você vai para cura, é milagre, é fé, tá fácil. Você chega aqui nos ensinamentos, quem é maior, quem é menor, quem não é contra, é a favor, beleza. Aí de repente você chega assim, num texto que fala sobre induzir ao pecado, né? Escandalizar, tropeçar. E aí vem um monte de figura de corta a mão, corta a pé, arranca o olho. Como que a gente aplica isso? Joga no inferno, desgraçado. Exato, né? Como é que você aplica isso no ensinamento que seja saudável? E como você entende isso na boca de Jesus? Que negócio é esse? Então, a priori, você toma um espanto. Mas depois você vê que tem toda uma lógica, tem todo um ensinamento para o seu tempo e para nós hoje, né? Então, glória a Deus que a gente consiga conservar o sal do Espírito em nós, vamos dizer assim, e manter viva a paz uns com os outros. Aqui, seja onde for, seja por meio das comunidades, seja... Aliás, primeiro dentro da nossa comunidade, com as outras comunidades, com as comunidades virtuais, né, que a gente consiga ter a graça divina aí de manter a paz e viver em paz uns com os outros. Certo, mano? Certíssimo. É isso aí. Então, você que nos acompanha ou você que está chegando agora, eu faço um pedido para você, contribua na nossa denominação, na nossa igreja. A gente acolhe com satisfação, porque a gente sabe que a gente investe no reino de Deus, a gente investe em pessoas, a gente faz bom uso das contribuições. Isso eu falo sem medo algum, né? Em muitos lugares há milindres, há problemas em falar sobre contribuição, mas aqui a gente está muito em paz em relação a isso. Transparência. Exato. Contribua com alegria, contribua com generosidade, porque a igreja vive de contribuição. Exatamente. A igreja vive de filantropia. Só funciona assim, né? Só funciona assim, desde sempre. Agora, é óbvio que já que a gente está falando de manter a paz com todos, a gente também não pode tampar o sol com a peneira. A gente sabe que é um assunto desgastado e que foi muito desgastado durante toda a história da igreja. Sim. E no período histórico que a gente está, a gente sabe que tem um monte de charlatão, um monte de gente que faz riqueza com a inocência, com a pureza, da contribuição de muitos irmãos e irmãs. Mas fica sem perigo, sem medo. Não vamos escandalizar você. Não vamos. Contribua com alegria, com generosidade. Nos ajude a manter essa obra aqui. Dá um link, compartilha. Tem tudo isso. O Fernando está aqui para falar do link, compartilhar. No próximo ele vai estar. Dá like, né? Faça isso aí. E espero que você seja abençoado, como a gente tem sido abençoado nas nossas reflexões aqui. Aonde você estiver, quando você estiver, onde você ouvir isso, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mano? Amém. Você orou para começar? Ora faz o amém de novo, por favor. Um amém de novo. É isso aí. Deus, muito obrigado por podermos fazer essa leitura do texto bíblico. Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, abrindo o nosso entendimento. Amém. Que a gente seja capaz de lutar contra nós mesmos, Senhor, em vez de lutar com os outros. Amém. Que haja o sal de Cristo em nós e que nós venhamos conseguir, Pai, ter paz uns com os outros. Deus, esse é um desejo do nosso coração, que o Senhor abençoe aqueles que nos ouvem ou que nos assistirão posteriormente, que a bênção do Senhor esteja conosco, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.